Boa noite a todos. Hoje, 25 de junho de 2018, às 18 horas, esse vereador, na qualidade de membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, dou por aberta essa audiência pública convocada previamente para a discussão do projeto de lei complementar 09/2018, que dispõe sobre a conversão de área rural em área urbana em áreas de terras específicas localizadas no bairro da Usina, neste município, de autoria do Executivo. A mesa de trabalho é composta por mim, como presidente dessa audiência, pela senhora diretora de regularização fundiária, Ticiane Costa Daloia, pela assessora-chefe de gabinete, que eu convido para compor a mesa também, senhora Dirce Nishiguchi, pelo nosso coordenador especial do meio ambiente, Daniel Borg, filho, do doutor Messias Camilo, diretor de patrimônio. Aproveito a oportunidade para agradecer a presença de todos. Esclareço que essa audiência pública serve para colhermos informações do projeto de lei complementar 09/2018, que dispõe sobre a conversão de área rural em área urbana, em áreas de terras específicas localizadas no bairro da Usina. As regras a serem utilizadas durante a audiência pública estão disciplinadas na Lei Ordinária 3.190 de 2001 e no seu respectivo decreto, respeitadas as normas do regimento interno desta Casa. Passo a palavra à diretora de regularização fundiária, senhora Ticiane da Costa Dávila, para que apresente a matéria no prazo de 30 minutos e após os interessados poderão se manifestar verbalmente ou por escrito pelo prazo de 5 minutos para a formulação da pergunta, sendo que certo que o prazo para a resposta será de 5 minutos, não será permitida a réplica, as perguntas que versarem sobre o conteúdo ali a presente discussão serão recusadas. E, por fim, caso em função da complexidade de algum questionamento ou do número de questões, essas poderão ser respondidas por escrito posteriormente num prazo de até 15 dias. Pode começar. Trata-se de um processo de regularização fundiária do loteamento Bela Vista, no bairro da Usina. Esse loteamento já foi objeto de audiência pública, né, em 13 de dezembro de 2016. Ele corre nos autos administrativos através dos processos 6887/2005 e 31137/2010. Ele é formado por 3 áreas, né, 3 glebas, de propriedades de Cláudio Xavier da Silva e Benedito Luiz Cardoso Pinto. Este loteamento é composto por 31 lotes. Ele já possui a infraestrutura de um poço artesiano, de um reservatório, de distribuição de água interna, fossa séptica individual, energia elétrica, iluminação pública, uma via de acesso ao lote
De ambos os lados da via tem guias e sarjetas e sistema de drenagem. Ele também é objeto de uma ação civil pública do Ministério Público contra o município e os proprietários. E ele também é dotado de acesso oficial pela Estrada Municipal José Nogueirão Puga, que é a antiga Estrada Pullman. O que eu tenho a mais a informar sobre ele é que, por tratar-se de um processo de regularização fundiária, né, já foi feita uma audiência pública, né, por isso que a lei foi enviada à Câmara com esse sentido já de passar, né, transformar de área rural em área urbana, por conta da nova legislação de 2017, que é a 13465, que permite que já seja feita a conversão através de lei. O que eu tenho agora para esclarecer é isso. Se tiver alguma questão com relação ao meio ambiente, a parte jurídica, estou com a equipe da comissão aqui junto. Alguém mais da mesa quer fazer uma explanação? Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Roberta. Boa noite, munícipes presentes. Só gostaria de fazer um pequeno acréscimo à explanação da presidente Ciane, que neste caso, além do loteamento já estar consolidado há inúmeros anos, nós temos uma determinação judicial para que o município, de forma solidária aos proprietários, aquelas pessoas que deram início a esse parcelamento irregular, uma decisão judicial obrigando o município e, de forma solidária, os demais proprietários, como eu disse, a regularizarem o empreendimento. E como é sabido, um parcelamento do solo, ele só pode, por força de lei, ele só pode ser regularizado, só pode ter a individualização das matrículas se ele tiver lançado no perímetro urbano do município. É bom que se diga também que a principal razão da nossa audiência pública de hoje é o parecer jurídico emanado pelo corpo técnico da casa, onde, com total respeito ao colega, ele fez uma pequena distinção dos institutos, porque ele, pegando o parecer dele, você observa que ele estava fazendo alusão aos novos empreendimentos, como se fosse um parcelamento do solo, um loteamento novo. Aí eu concordo, ele estaria absolutamente correto com o posicionamento dele. Mas aqui é bom que se diga que é uma regularização fundiária, portanto, um instituto distinto, ou seja, já é um loteamento existente, foi originado de forma irregular, e hoje nós temos mecanismos legais muito mais agora aprimorados na Lei 13.465, que a Ciane mencionou, editada no ano passado, onde traz o posicionamento específico a nível federal da regularização fundiária. Então, assim, além de termos a condenação judicial, onde obriga o município a fazer essa regularização, e para fazer essa regularização necessariamente tem de haver a conversão de área rural para urbana, não é? Ainda também tem os mecanismos legais que possibilitam. Então, ainda que não tivesse essa condenação judicial, a gente entende que é perfeitamente possível a conversão dessas áreas de rural para urbano, porque, lembramos sempre, é uma área já consolidada, diferente de um parcelamento novo, que aí tem que seguir todos os rigores de uma implantação de um novo loteamento, que a gente sabe, né, que a Lei 6766 estabelece de forma taxativa lá quais são os critérios, em complemento da nossa Lei de Uso-Ocupação do Solo, também municipal. Mas aqui é um instituto distinto. Trata-se de regularização fundiária de um parcelamento já existente, com dezenas de moradores, e que a única ferramenta que nós temos para dar atenção, cumprir o comando judicial, é transformar no urbano e dar sequência nos atos administrativos buscando a regularização. É bom lembrar também, vereador, que, aproveitando a presença dos senhores, que tramita por essa casa
um novo processo, um novo projeto de lei que traz a regularização fundiária do município. Então, tem a lei federal, essa 13.465, mas nós também, em virtude dessa mudança significativa que ocorreu na lei federal, necessariamente houve a necessidade de ajustar a nossa lei municipal, porque ela estava em dissonância, né, a nossa lei existente, ela está dissonante ao comando federal. Então, por isso que já tramita por essa casa um projeto de lei que traz aí, agora sim, a simetria necessária com o comando federal. Eram essas considerações que eu gostaria de passar aos senhores e me coloco à disposição para novos esclarecimentos. Obrigado. Eu queria agradecer a presença da nossa vereadora também, Roberta Barsotti, presidente dessa casa, e a senhora Patrícia Peçanha também pela presença. Mais algum na mesa gostaria de fazer uma explanação? A senhora disse. Apoiando aqui o que o Messias disse, eu também gostaria de ressaltar o seguinte: a regularização, ela exige essa transformação da área rural para a urbana, mas ela é feita somente na área consolidada. Então, a matrícula pode ser enorme, pode conter uma área muito maior, mas a regularização, a zona rural e urbana só é convertida onde tem já a ocupação. O que é diferente de outro loteamento, um empreendimento novo, né? Porque o impacto que vai trazer para o município já foi absorvido com essa ocupação. Não quer dizer que vai transformar uma área maior e poderá vir mais empreendimentos sem a devida conversão novamente. Então, ela fica restrita só a isso. E também colocar à disposição que agora, na Secretaria de Habitação, foi criada a diretoria, né? E aí a gente está à disposição para sempre que houver necessidade de esclarecimento, para telefonar, que a gente vem aqui e está à disposição para ajudar. O Miro não pôde vir, né, ele pede desculpas, ele tinha um compromisso anterior, no bairro da Ponte Alta, é muito longe, ele não conseguiria chegar até aqui. Então, ok? Obrigado por enquanto. Agora, de momento, eu abro audiência para as manifestações que podem ser escritas ou verbais pelo microfone. Peço a gentileza de que as pessoas falem o seu nome completo, o bairro em que reside e a quem representa ou sua profissão. Lembro que a pergunta ou a manifestação deve ser formulada no prazo de 5 minutos. Alguém gostaria de estar fazendo alguma pergunta? Tudo bem, militão? Meu nome é Silvana, eu sou moradora do bairro da Usina. Eu estou com mais 3 moradores também no bairro da Usina. E a gente, como a gente viu, né, que ia ter audiência, a gente se interessou, que a gente é moradora. E a gente queria saber, veio para saber, né, qual é a proposta, o que seria para a população essa transformação, né? E assim, aqui eu cheguei atrasada, mas parece que é um loteamento específico, mas a transformação seria no bairro da Usina no geral, não é isso? Não? Ah, tá, é porque, inclusive eu até fui atrás do projeto, mas tem 174 páginas, como eu trabalho em vários trabalhos, também não consegui ler, né? Mas que nos dizeres falava, transformação do bairro da Usina, né? Então, aqui que eu estou entendendo melhor, que é uma parte específica. Até eu queria uma dúvida que eu tenho também, sempre tive, né? Aproveitando a oportunidade, assim, se a gente mora em uma área rural, no caso do bairro da Usina, ou outras também, por que a gente paga IPTU, né? Se IPTU é para a área urbana. Se agora que vai transformar de rural para urbana, por que a gente já paga o IPTU, né? E não ITR, né? Que é da área rural. Uma pergunta é essa, por que a gente paga IPTU e não ITR? E outra dúvida também, o que traria de benefício, né? Porque eu entendo pela área urbana é quando já tem toda a infraestrutura no bairro, né? Creches, escolas, né? Postos de saúde e tal.
E lá, por exemplo, só tem um posto de saúde, né, que é do bairro da Usina, que é do lado da Escola Paulo Freire, que é municipal. É um posto pequenininho, que inclusive nem sala de vacina não tem, né, só tem campanha mesmo. Então, o que a gente espera é assim, que antes de virar um bairro área urbana, primeiro que tragam a infraestrutura, depois vira a área urbana, né, senão a gente tem que bater aqui nos vereadores, ou no prefeito, né, quem tiver na época, e cobrar coisa que, se é urbana, teria que já ter. Então, eu não sei se dá para responder, porque se é uma coisa específica, mas se é o bairro todo. Agradeço. Vou esclarecer, mas coloco aqui à disposição, nós trouxemos uma imagem da área que será convertida, tá? Não é o bairro todo que será convertido em área urbana, é somente onde se localiza o Bela Vista, que é uma rua e 2 quadras, uma quadra para cada lado, aqui, mais ou menos o que dá para, né, pela imagem vocês vão conseguir verificar. Ele está bem atrás ali do Xambala, né, e ali próximo tem esse posto de saúde e a escola, que atende as condições de conversão, mas é somente essa área do Bela Vista, agora por conta da regularização daquele local, da regularização fundiária deste local. O restante do bairro continua como está, tá ok? E ele já tem a infraestrutura no Bela Vista, que eu citei, né, algumas coisas, então ele já atende também a essa solicitação, tá ok? Agora o Messias continua a resposta. Messias Camilo falando. Talvez a faixa de convocação ela tenha ficado muito ampla, porque a regularização fundiária, como eu mencionei anteriormente, ela é obrigatoriamente, por força da lei, ela tem que ser concentrada naquele núcleo urbano que está sendo regularizado, ou seja, são 38 lotes, né? 31 lotes. Então, é para aquela matrícula específica é que vai ter que ocorrer essa transmudação de rural para o urbano. Em relação à sua pergunta do IPTU, é o seguinte, primeiro, eu acredito, eu não sei onde a senhora reside, mas o bairro da Usina, diferente do Bela Vista, que a faixa colocou o bairro da Usina, e é importante, porque assim a população vem, participa, entende melhor o que está acontecendo, mas o bairro da Usina, boa parte dele ele já está em perímetro urbano. Eu tenho praticamente certeza que a senhora reside no bairro da Usina mesmo, a senhora já está na lei municipal, lei de uso e ocupação do solo, ela já deu a configuração de urbano. Então, a cobrança de IPTU é legítima. Mas vamos considerar que a senhora estivesse na área rural, por hipótese. Ainda assim, a prefeitura teria direito em lançar o IPTU por força da destinação do seu imóvel. Então, a característica daquele entorno, ela tem a destinação já urbana e, portanto, a prefeitura teria legitimidade para lançar a cobrança. Eu concordo com a senhora quando a senhora fala que precisa de mais investimentos, mais equipamentos públicos. Isso não tira sua razão. A gente sabe, a prefeitura tem uma certa dificuldade, mas na medida do possível as melhorias vão ocorrendo, não é? Mas, respondendo taxativamente a sua pergunta, a prefeitura poderia sim lançar a cobrança de IPTU, ainda que estivesse, por força da lei, classificada como rural, por conta da destinação que aquela região já estabeleceu. Tem uma destinação urbana, portanto, a prefeitura tem legitimidade de lançar a cobrança. Tá ok? Neste momento, queria agradecer a presença também do nosso secretário de Mobilidade, André Agatti. E mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Você está com vontade de falar. Espera só um pouquinho, para gravação. Espera aí, para gravar. Nivaldo Francisco Chaves, o Benê da usina. Tá? Então, eu queria saber qual foi usado o critério sobre o aumento do IPTU para a gente. Benê, Eu só me desculpa, mas nós não podemos fugir do foco da audiência pública. Isso já consta em lei. Infelizmente, a gente pode conversar
separadamente depois, mas eu não posso usar a audiência pública referente a isso para falar de uma outra questão. Ah, tudo bem. É que eu queria aproveitar o gancho, achei que poderia estar usando. Então não tem nenhuma questão. Infelizmente, não. Alguém mais gostaria? Eu queria aproveitar também já o momento e passar aqui a minha dúvida também, em cima desse projeto, era referente a essa mudança. Eu não tinha esse conhecimento que ia ser em cima dessa área restrita de todas as matrículas. Aí já dá para fazer até mais tranquilamente o relatório e o parecer. Principalmente sabendo desse questionamento aí junto ao Ministério Público, que se não tiver uma regularização nesse sentido, a punição é bem maior, principalmente para quem não tem culpa, né? Tanto os moradores quanto o governo, porque isso vem de governos passados, que a gente está aqui para tentar remediar. Bom, queria agradecer a presença, então, das autoridades presentes. Agradeço também a presença de todos e saliento o quão importante é a participação da população na audiência pública, pois é a oportunidade de obter informações e esclarecimentos acerca da área afetada. Realizada a audiência pública, nada mais havendo a tratar, dou a presente por encerrada às 18h24, desejando uma boa noite a todos. Obrigado.